Olá pessoal, continuando o curso Fundamentos de Freios e seus componentes, inicio hoje a 22ª aula, é a continuação da explicação da operação ou o funcionamento do sistema de boosters ou do sistema de vacuum booster, como queiram, ou sistema de servofreios também. Bom, esse sistema, como eu falei, ele é todo guarnecido por válvulas. Essa haste é ligada ao pedal de freio dentro do veículo. Quando o motorista aplica esse pedal de freio, você tem, então, a relação de alavanca, ela movimenta esta haste, e aqui você tem a posição de descanso do booster, ou seja, não tem nenhuma aplicação entrada de pressão atmosférica pelo acionamento dessa válvula de entrada aqui no pedal de freio. Então a gente vê aqui o diafragma, aqui a gente vê uma aplicação parcial, ou seja, quando já começa a entrar a pressão atmosférica e começa a defletir o diafragma ele tem um assento aqui metálico, onde nesse assento metálico tem uma haste que é linkada. Essa haste ela corre dentro do corpo do cilindro mestre, ok? Aí você vai para aqui para uma aplicação total de freio. Então você vê a pressão atmosférica e a deflexão do diafragma sendo maior e esta haste sendo mais empurrada para frente, que gera uma maior pressão hidráulica dentro do cilindro mestre. E toda a parte de retorno, ou seja, quando existe o retorno, a gente tem todo o sistema sendo desenergizado, desculpe. Então você tem o retorno da pressão atmosférica, o fechamento dessa válvula de pressão atmosférica, e aqui você tem a válvula one-way, que ainda mantém um vácuo residual, porque ele está linkado ao coletor de admissão do veículo, certo? Análise de forças desenvolvidas. Isso é legal entender porque você vai ver que a coisa é muito bem estruturada. Você tem aqui a força do pedal e você tem uma relação de pedal. Então, dependendo do veículo, os engenheiros estudam a melhor relação de pedal possível para já ampliar esta força de aplicação do motorista. Aí você tem a força de entrada no booster, certo? A PR é relação de pedal, F1 sobre F, F é a força de aplicação do motorista, F1 é a força que entra nesta haste que está linkada ao pedal de freio e ao booster. Aí você tem então a saída de uma força F2, que é a F1 mais B. E o B o que é? O B é a força do booster, é justamente todo o processo de ampliação, que é a razão da diferença entre a pressão atmosférica e o vácuo ou depressão, vezes a área do diafragma interno do booster. E isso tudo, essa avidez, ela entra no cilindro mestre e faz com que todo esse F seja amplificado por essa força de booster aqui, ó, boost force, ok? A relação de pedal L2 sobre L1, a gente vai ver aqui, ó. Então aqui tem um fulcrum, que é a parte que ele fica anexado, é um elemento de fixação giratório. Aqui tem esta haste aqui, então essa output force, o driver, e aqui um push rod é uma alavanquinha, né? Um attachment, ok? Então aqui analisando as forças desenvolvidas novamente, a gente tem aqui essa entrada de força que a gente viu no outro desenho.
Você tem as diferenças aqui, essa parte do booster são os diâmetros, onde são essa haste vai para dentro do cilindro imerso. Então, todo o controle de pressão é feito pela diferença da pressão atmosférica e o vácuo. Este aqui é a força de geração do vácuo que vem do motor de coletor de admissão. E você tem aqui a razão do booster, você tem a força de saída e a máxima força de saída dele, que você calcula por todas essas partes, são dadas, ok? A relação do booster é D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado, essa é a relação. Então, tá claro, a gente tem alguns efeitos do booster, por exemplo, a gente tem alguns carros, eles têm um jumping, ou seja, quando você aciona o pedal de freio, você logo sente a entrada da força de booster, ou seja, não é que o carro ele tem um freio melhor do que o outro. Na realidade, isso algumas montadoras fazem esse jumping, que é para o motorista sentir já a ação do booster, o alívio de força rápido, ele entra bem rápido e ele te dá uma impressão de que aquele freio é super potente. Mas na realidade, tudo que vai mostrar a potência mesmo dele é a geração de força nos calipers, né, do freio a disco e no freio de roda do freio a tambor. Essa geração de forças aplicadas que a gente vai ver que geram os torques de freio. Isso é simplesmente uma jogada para dizer que o teu freio tem um poder maior do que outros. É questão de dimensionamento da força do booster, né? Esse jumping, tudo mais, esse pulo que dá. E a força gerada pelo vácuo, né, pelo coletor de admissão, é uma coisa importante também. Porque o que aconteceu? Tem um exemplo de uma montadora, eu, claro, não vou citar o nome, mas ela, quando desenvolveu um motor, um booster, toda a parte de instalação de freio, desenvolveu o booster, ela fez todo esse desenvolvimento no motor com uma cilindragem maior. Acho que era 1.6 ou 1.8 litros, alguma coisa assim. E ela fez todo o balanceamento, toda a força do booster, toda a instalação dele. O que aconteceu é que depois eles utilizaram o recurso do mesmo booster no motor 1.0. E o motor 1.0 ele gerava um nível de vácuo pelo coletor de emissão menor. E o que acontecia? Acontecia que a força de booster pela geração menor de vácuo, ela implicava numa força de pedal maior. E aí teve alguns casos, por exemplo, que faltava vácuo e o cara ia manobrar o carro dentro da própria garagem dele e batia a frente do carro porque ele precisava fazer uma força maior no pedal de freio e ele não fazia essa força maior e o carro continua andando. Por quê? Porque o motor 1.0 tinha uma geração menor de vácuo. Então tem todos esses detalhezinhos no desenvolvimento, tá? Que a gente tem que levar em conta. Aqui é forças de entrada e forças de saída. A F1 é aplicada na entrada do servo-freio. F1 é a força do motorista pelo pedal ratio, que é a relação de pedal. E tá aqui é a força F1, é a força de o F-drive, o F1 é depois do F-drive da relação de pedal, que é a força de entrada no booster. A força de entrada no booster, então, ela é multiplicada pela F2, que é a saída dele, é multiplicada pela força de entrada vezes a relação do booster. Eu já falei que alguns boosters, via de regra, a ampliação é de 1 para 5, ou seja, o booster, o FB, multiplica 5 vezes a força de entrada, tá? O F1. E a PCM é a pressão do cilindro Messi. A pressão do cilindro Messi é dada
pela força de saída, né, do booster, que é a força de entrada do cilindro mestre, pela área do cilindro mestre. Então, esse F2, na realidade, é a saída do booster e é a entrada no cilindro mestre. Então, a pressão é a força sobre a área, é F2 sobre a área do cilindro mestre. A área do cilindro mestre, a gente vai ver que é o πd2 sobre 4, tem vários diâmetros de cilindro mestre. Então, aqui é a força de entrada, o input force from booster. Força de entrada do booster é aquela alavanca dentro da câmara do servo-freio, que vai movimentar dois pistões dentro do cilindro mestre, que alimenta o circuito secundário e o circuito primário. A gente, antigamente tinha-se os circuitos de freio montados. O cilindro mestre, o circuito primário era o eixo dianteiro, o circuito secundário era o eixo traseiro. Por uma questão de segurança, resolveu-se admitir a montagem diagonal, ou seja, o circuito primário ele atende a roda dianteira direita e a roda traseira esquerda. E o circuito secundário atende a roda dianteira esquerda e a roda traseira direita. Para que, se você não tem nenhum problema com esses pistões, porque eles, na realidade, o fluido de freio ele é alimentado aqui e ele é guarnecido por gachetas, e essas gachetas, com o uso, elas tendem a romper. E aí o que acontece? Um pistão encontra no outro e você perde um circuito de freio dentro do cilindro mestre. Ou você troca o cilindro mestre todo ou você faz um reparo. Hoje em dia, ninguém mais faz reparo. Todo mundo troca o cilindro mestre por uma peça completa nova. Ok? Bom, pessoal, eu finalizo aqui, porque já deu quase 12 minutos nessa aula, e a gente vai ver a continuidade disso na próxima semana, tá bom? Ou na mesma semana, dependendo do tempo que eu tiver para passar isso para o YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, deixa um likezinho aí para mim me incentivar. E para que um dia, quem sabe, a gente seja monetizado, que é importante para mim ter uma rendinha extra, apesar de que eu estou fazendo isso com a máxima boa vontade do mundo e sem cobrar nada. Por isso que eu resolvi fazer isso daqui, porque eu acho que, na realidade, o conhecimento ele tem que ser passado para frente, ele não pode morrer com a pessoa, ok? Não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não posso passar esse conhecimento para frente. Eu também me esforcei para aprender isso. Eu acho que se vocês se esforçarem, vocês vão longe, ok? Valeu, gente. Um abraço e fique com Deus.